Nação, esse é o canal Rafael Cruzeirense e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o empate do Cruzeiro com o União pela última rodada da Sul-Americana, em um jogo onde o Cruzeiro já estava eliminado, o adversário também estava. Leonardo Jardim mandou a campo um time praticamente todo reserva, só tinha de titular ali o Matheus Pereira, que tinha sido suspenso do último jogo no Brasileiro, né? Não jogou no Brasileiro, então ele jogou 60 minutos ontem para poder manter o ritmo de jogo, né? Manter a competitividade. E o Fagner, que nesse momento eu não consigo cravar se ele é titular ou não do Cruzeiro. No último jogo ele estava disponível, jogou o William. Nesse jogo ele jogou, justamente por isso, né? Por não ter jogado os últimos jogos. E o William entrou ali nos 60 minutos. O Fagner jogou 60 minutos. A gente vai ter que ver contra o Palmeiras agora quem vai ser o escolhido, Leonardo Jardim, para ocupar a lateral direita. Mas o restante do time era totalmente reserva. O Leonardo Jardim deu oportunidade para os garotos da base de novo. Cauã Pratos começou o jogo, Murilo Hickman começou o jogo, o Kaique Kenji começou o jogo também, e o Cruzeiro foi a campo com esse time reserva. Dava a entender que o Cruzeiro ia vencer o jogo, porque o Cruzeiro trabalhava bem a bola, o Cruzeiro tinha mais a bola do que o União, né? Mas não conseguia levar perigo. O Cruzeiro até finalizava, mas não finalizava no gol, não conseguia incomodar o goleiro adversário. Ainda no primeiro tempo, ali no minuto 41, o União teve um jogador expulso por um carrinho muito violento que ele deu no Murilo Hickman. No primeiro momento o juiz não deu o cartão vermelho, né? Deu só amarelo, mas o VAR chamou e recomendou a expulsão. O juiz concordou e deu o cartão vermelho. O Cruzeiro jogou ali a reta final do primeiro tempo e todo o segundo tempo com um jogador a mais. Então dava a entender mais ainda que o Cruzeiro venceria o jogo. Mas o Cruzeiro não mostrou fome de vencer. O Cruzeiro tinha a bola, rodava a bola, mas não levava perigo à União em momento nenhum. O goleiro deles praticamente não fez defesas. Ele fez uma defesa na cabeçada do Bolassi já no final do jogo, mas durante todo o jogo o Cruzeiro não conseguia levar perigo. Tudo bem que eles fizeram certa cera durante parte do jogo. O juiz, principalmente no primeiro tempo, deu um acréscimo muito pequeno. Só no lance do VAR lá ficou parado uns 6, 7 minutos. O juiz deu 4 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Mas a gente não pode colocar a culpa desse resultado na arbitragem. Tudo bem que para o Cruzeiro não valia nada, mas o que me incomoda são os jogadores que estavam tendo oportunidades que não vinham tendo, né? Jogam pouco, são reservas de fato do Cruzeiro e não aproveitaram a oportunidade como deveria. Eu destaco um jogador de todo o jogo que fez uma partida digna, uma partida de quem quer mostrar serviço, de quem se importou com o jogo, que foi o Wallace. Parece estranho falar isso, né? Grande parte da torcida já considera o Wallace carta fora do baralho, mas ele fez um bom jogo, ele competiu bastante, ele roubou bastante bola, dava sequência nas jogadas, rapidamente ele voltava para recompor quando o Cruzeiro perdia a bola, ele estava sempre dando combate, e ele foi o único jogador assim, desses que não vem tendo tantas oportunidades, que eu gostei do jogo dele. O Matheus Pereira no início do jogo chamou muita responsabilidade também, toda hora ele participava das jogadas de ataque do Cruzeiro, o tempo todo ele direcionava o time, né? Mas dos outros que não são usados com regularidade, o Wallace foi o melhor em campo na minha visão. Do jogo como um todo, na verdade, ele foi o melhor em campo. Eu senti um pouco de falta de agressividade dos atacantes do Cruzeiro, né? Tudo bem que o Lautaro teve mais uma oportunidade e a gente já enxerga que ele não tem condição nenhuma de jogar no Cruzeiro. Eu espero que ele não continue no Cruzeiro. Tomara que chegue alguma proposta para ele nesse meio do ano, nessa janela, para ele poder se transferir. Mas tinha o Kenji, que até tentou em algumas jogadas, mas eu ainda assim senti falta dele mais para dentro, dele tentar mais, dele finalizar a gol. Tinha algumas jogadas que ele recebia a bola, pisava, tocava para trás. Isso aconteceu durante grande parte do jogo. O Cauã Pratos oscilou um pouquinho, teve firme na marcação, mas ele acabava precipitando em algumas tomadas de decisão. Mas eu gostei que ele jogou de novo. Ele, por exemplo, tem 16 anos, a gente não pode cobrar dele que seja a solução do Cruzeiro. Mas foi bom ver ele em campo. Foi bom ver o Kenji em campo também. E dos meninos, o que eu queria destacar mais foi o Murilo. O Murilo jogou só o primeiro tempo, né? Ele saiu no intervalo para o Cruzeiro ficar mais ofensivo no segundo tempo, por conta de um jogador a mais.
E foi muito bem, na minha visão ele foi bem combativo, ele conseguia dar sequência nas jogadas, ele conseguiu alguns dribles, ele fez um bom jogo. Os demais, igual eu falei, eu senti que faltou fome, senti que faltou vontade de vencer, vontade de estar jogando ali. O Bolasie entrou com vontade também no segundo tempo, mas os demais jogadores eu não via essa vontade. Para mim, eles não deram tanta importância para o jogo. Tudo bem, de novo, que era um jogo que não valia nada, por conta da classificação que já não era possível, mas era um jogo que valia eles terem mais oportunidades nos próximos jogos. O Cruzeiro vai precisar de fazer substituições, vai precisar de fazer trocas, e esses jogadores tiveram a oportunidade de mostrar serviço para o Leonardo Jardim, e a maioria deles optou por não mostrar. Eles não se sentiram motivados o suficiente. Eu acho que esse foi o problema do Cruzeiro no jogo. Queria fazer um comentário também sobre o Dineno. O Dineno entrou ali na reta final, acho que ele entrou, já era 30 do segundo tempo. Teve uma chance de finalizar, ele acabou cabeceando, a bola pegou no ombro dele e saiu. 2 passes que ele deu, ele acertou, ele errou. E assim, jogou poucos minutos novamente, e na visão dele, na minha também, ele não conseguiu agregar tanto. Tanto que ele falou na entrevista que ele está meio que numa encruzilhada, porque para ele voltar a ter ritmo, para ele voltar a performar bem, ele precisa de minutos, só que para ele ter minutos ele precisa de performar bem. Então ele está tendo poucas oportunidades, pouco tempo, né? E as coisas não vêm caminhando bem. Vejo parte da torcida já falando que ele pode ser dispensado assim, né? Negociado, colocando ele na lista de dispensa. Eu não enxergo assim, eu vejo virtudes no Dineno que os nossos outros centroavantes não têm. Ele tem a bola aérea muito boa, ele é um ótimo finalizador, ele é um centroavante 9 mesmo. E em alguns jogos isso é importante. Eu gosto de lembrar do jogo contra o Vitória no ano passado. O Cruzeiro estava perdendo de 2-0, ele entrou, fez 2 gols, empatou o jogo, né? E só não virou porque o goleiro do Vitória fez uma excelente defesa. E os 3 lances, né? Os 2 gols e a defesa do Vitória foi em finalizações de cabeça. Então ele é diferente, ele tem essa virtude. E eu acho que ele pode ser muito útil ao Cruzeiro. A gente vê que hoje o Cruzeiro tem o Caio Jorge e o Gabigol, né, como opções ali para a camisa 9, e o Leonardo Jardim vem utilizando bastante também o Bolasie e o Lautaro. O Lautaro a gente já viu que não dá, o Bolasie tem conseguido fazer alguns gols de cabeça, fez 4 gols essa temporada já, então ele tem sido útil nesse quesito, mas ele tem um contrato que acaba no final desse ano e eu acho que ele não renova para o ano que vem, pela idade, pela condição física. Então o Dineno, para mim, no ano que vem ele ainda vai ser muito importante. Talvez esse ano, se ele conseguir, com os treinamentos e com os poucos minutos que vem tendo, recuperar o ritmo dele, né, mostrar futebol, ele pode sim ser muito útil esse ano ainda. Mas se não for, ano que vem está aí para ele poder ajudar o Cruzeiro. O Cruzeiro tem um projeto a longo prazo e a gente quer jogadores bons, jogadores que vão ajudar o elenco do Cruzeiro no ano que vem também. Então, se ele usar esse ano para se recondicionar, para poder voltar a competir em alto nível, e ano que vem ele voltar de fato a ser uma peça útil no elenco, para mim está tudo bem. Eu acho que não tem necessidade de negociar um jogador que já está aqui, que foi adquirido por um valor baixo. Eu imagino que o salário dele não é muito alto, então eu imagino que não tem necessidade de fazer isso nesse momento. Isso é o que eu queria falar sobre ele, e esse foi o vídeo de hoje. Eu te peço para deixar o like no vídeo, deixar aqui nos comentários o que você achou do jogo, deixar nos comentários o que você achou desses jogadores, né? Quem que pode ter oportunidade no time principal. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com um cruzeirense amigo seu e vamos juntos acompanhar o Cruzeiro de perto. Valeu!